Leniel Borel voltou a falar, voltou a dar uma entrevista onde ele falou mais coisas e eu vou contar tudo pra vocês. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um dia falando sobre esse caso que, como eu disse ontem, eu peguei esse caso pra mim, porque eu acho realmente que é um assunto que tem que ser falado, que serve como alerta, e como o próprio pai disse, não pode passar em branco, é o meu trabalho, óbvio, mas eu acredito que dá pra colocar muita gente a pensar sobre, até porque, infelizmente, tem muitas crianças, tem muitas mulheres, tem muitos homens passando por tudo isso, e é realmente um espaço que eu quero, pro qual eu quero contribuir também, tá bom? Então vamos continuar. Vou falar sobre as últimas palavras agora, numa entrevista recente do pai de Henri Borel, um menino de 4 anos que morreu há um mês atrás, então já chega junto. Já deixa o seu like, que me ajuda muito com a divulgação, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do meu conteúdo. Se inscreva se você chegou hoje, faça parte da nossa família. Por aqui a gente fala sobre muitos assuntos, sobre tudo que está acontecendo na atualidade. E é isso, ativa o sino, se inscreva, vamos começar. No vídeo de ontem eu relatei pra vocês sobre a entrevista da mãe e a entrevista do Jairinho, os dois estão presos. Falei um pouco também sobre as celas, sobre reação de detentas em relação à mãe de Henri. E agora a gente vai falar sobre o pai da criança, que já deu várias entrevistas, a gente já falou aqui no canal. O casal foi preso após um mês da morte da criança. As investigações correram e a semana passada eles foram presos. E o Leniel já tinha falado que não tinha... O Leniel, o pai do Henri, já tinha falado que não tinha dúvidas em relação ao envolvimento dos dois na morte do seu filho. Ele falou que um dia antes deles serem presos e da justiça falar que realmente isso tinha acontecido, que ele ainda tinha dúvidas e achava que a Monique, em relação à mãe, ele achava que a Monique estava sendo coagida, até porque na família dela, da família dela, ninguém falava com ele, e eram pessoas que tinham presenciado conversas, que estavam por dentro do que tinha acontecido. Então ele achava que ela e a família poderiam estar sendo coagidas. Enfim, não foi o que aconteceu até então, porque caso contrário a mãe teria sido presa e já teria falado, e segundo o que a gente sabe, ela ainda não falou nada mais do que ela já falou nas declarações. Quando a gente vê que ela sabia das sessões de tortura, que é por conta das mensagens, né, que também tem vídeo aqui no canal mostrando as mensagens que ela trocou com a babá, e ela não falou nada, minha gente, é complicado, não é? Ele falou sobre isso. E o filho, o Henri, tinha falado pro pai, na frente da avó, da mãe, que o tio machucava e ninguém falou nada. Daí ele falar que a família poderia estar sendo coagida porque eles presenciaram essas conversas e ninguém disse nada. Ele falou sobre o que a Monique tinha falado com ele em relação às queixas do filho, ele retratou isso na entrevista, e o papel dela, ela estava envolvida nisso tudo, e ela sabia que ele poderia ser agredido novamente, ela estava por dentro do que tinha acontecido, ela poderia ter evitado o que aconteceu naquela noite, não é? Porque sabendo que existiam agressões, ela estava por dentro do negócio, né? A criança está no mesmo espaço que a pessoa que agride, então ela poderia ter dado um final diferente para essa história, se afastando, falando para a polícia, tudo. Eu esperava que ela falasse na polícia, disse ele. Ele esperou, disse que esperou muito tempo pelos testemunhos, que demorou para eles testemunharem e que ele esperava mais de alguns depoimentos da avó, da babá, da psicóloga. A babá, então, minha gente, ó, não consigo entender. Não sei se ela foi ameaçada, se foi coagida, se estava compactuando. Não sei. Em relação às conversas com a babá, ele diz que não conhece aquela mulher, aquela Monique, que não com o filho, que ela sempre foi uma mãe zelosa, que ela sempre cuidou bem dele. O que mudou, tudo isso mudou quando ela começou a morar com o Jairinho, e a partir daí começou esse tipo de reação
com o filho dele e dela, e ele define o que fizeram com o filho dele como com a palavra brutal. Como é que pode alguém fazer isso? Mais uma vez ele disse, com uma criança de 4 anos, e ele relembrou que o filho dele era um anjo, que era brincalhão, que era uma criança cheia de luz. Dá pra ver no olhar dele que ele tá meio atônito ainda, que ele tá, o corpo dele tá, mas ele não, sabe? E falou outra vez, também já falamos aqui no canal, que foi de tal maneira brutal o que fizeram, que existe a analogia de o estado em que a criança ficou, equivalente a uma queda de um prédio, um atropelamento. Ele falou isso. Agora imaginem o que não foi feito com esta pobre criança. Ele não consegue descrever o Jairinho a não ser com a palavra monstro. Cabrini disse para ele descrever ele de um monstro. Como é que pode uma pessoa, médico formado, esclarecido, vereador, disse ele, como é que pode estudo, diploma, nunca definiu ninguém, infelizmente tem de tudo, e às vezes quanto mais acesso à informação você tem, numa pior pessoa você consegue se transformar. Isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com estudo, não tem a ver com nada. Somos todos iguais, independente do estudo. A dor da perda de um filho, como é que você fica ao saber o que fizeram com ele? Perguntou o jornalista. Sentimento de impotência, de não ter feito mais, disse ele, mais pelo meu filho, de não ter ouvido mais, escutado mais. Talvez se eu tivesse escutado outros pais com relatos similares, eu tivesse tirado meu filho do país. E depois ele falou sobre a questão de guarda para a mãe, que o direito é direto da mãe. Enfim, puxado, minha gente, muito, muito triste. A determinada altura foi-lhe perguntado se ele teria um conselho para Monique, e a nobreza dele, ele não alterou o semblante, ele não ficou, sabe? Ele disse, eu quero que ela fale a verdade, e ela é mãe, ela que fale a verdade do que viveu e do que viveu naquela noite, foi o que ele disse. Pro Jairinho ele disse que ele quer que ele pague pelo que fez, mas também, mais uma vez, ele não alterou o semblante, sabe? Ele tá aceitando e não tá, ele não me parece revoltado, e isso é muito nobre. Ele disse ainda que a polícia fez um trabalho exemplar, que o propósito de Deus para a vida do filho dele está sendo esse, por conta dessa repercussão, que as pessoas precisam se informar, as pessoas precisam começar a mudar atitudes. Quem passa por isso, que tem muita criança, muita mulher, muita gente passando por agressões. Ele falou no Disque 100 que existe, aproveito e falo aqui também, o Disque 100 para esse tipo de agressão. E ele disse que o filho dele era um anjo, que ele tá no céu, que ele tem certeza que a morte do filho dele seja um exemplo. Ele falou isso uma vez mais e depois falou um pouco do estado de saúde, porque há uns tempos atrás ele falou que ele não conseguia dormir, que não estava conseguindo trabalhar. Isso se mantém, mas ele diz que a vida tá tomando um rumo novo, que ele tá medicado, obviamente, psiquiatra e tudo mais, que os últimos dias foram pesados por conta dessas declarações, da prisão, das mensagens, de tudo, eu acredito, que nada vai trazer o filho dele de volta, que a dor da saudade fica, mas que tudo isso tem que servir de exemplo. E eu continuo dizendo, se eu precisar definir esse pai, além de corajoso, de tudo, não é? Eu acho que ele é uma pessoa nobre. Com o discurso dele, a gente vê que tem uma nobreza. Ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada. Não que ele não esteja, óbvio, mas... Enfim... Comenta aqui abaixo, vamos trocar ideia, óbvio, é público. Podemos, desde que aquela barreirazinha não seja passada. Quero relembrar que estou falando desse caso com muito profissionalismo, com o maior respeito possível. Espero que vocês avaliem o vídeo com like. Não esqueça de ativar o sino, #justiça, palavrinha mágica do vídeo. Fique em casa se puder, fique seguro, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!